Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre como montar DCA de forma inteligente. Gostaria de pedir o seu like e convidar você para participar do nosso grupo gratuito. Antes de iniciar este vídeo, onde vamos falar sobre o Fair Value Gap, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, 19. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar nosso vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar a sua semana que vem pela frente. Vamos dar continuidade aqui à minissérie onde a gente vai falar sobre montar um DCA de forma inteligente. Então esse é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, acessa aqui o canal que tem lá. Também vou deixar em algum lugar aqui desse vídeo para que você possa assistir, tá? A única coisa que eu gostaria de pedir em troca é que você deixasse o seu like para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui é de uma forma direta, bem resumida, por sinal. O mercado financeiro basicamente é igual uma escola, né? Você aprende muita coisa por aí, mas 90% vai ser descartado e você não vai usar no dia a dia, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre POIs, pontos de interesse do mercado. Na aula passada, nós falamos sobre estruturas, o BOS, o choque, e por aí vai. Então, é uma continuação desses estudos, tá? Hoje, em questão, a gente vai falar sobre o ponto de interesse, que eu sempre falo aqui no canal. O mercado tem as suas POIs, os pontos de interesse que a gente precisa se posicionar, seja na compra, seja na venda, né? Dependendo se estiver trabalhando no mercado de futuros ali, e por aí vai, certo? Hoje em questão nós vamos falar de um carinha que eu falo bastante, que é o Fair Value Gap, ou o FVG, também conhecido como gap de barras, imbalance. Existe N formas. Resumidamente, o Fair Value Gap, ele é um desequilíbrio entre a oferta e demanda, ou vice-versa. Sempre explico aqui para vocês que poucas pessoas ou prestam atenção nisso ou buscam saber que no mercado financeiro geral, né, para cada pessoa que quer comprar, no caso, né, precisa ter alguém vendendo. Resumindo ao pé da letra, para um ganhar, o outro vai ter que perder, tá? Então o mercado ele precisa ter contraparte, ele precisa estar ali, ter a oferta e ter a demanda, né? É aí que entra os HFTs, que são robôs institucionais de corretoras, os market makers, que vão dar liquidez para o mercado também, tá? Para que o mercado fique ali no seu zigue-zague, dentro dessa movimentação. Resumidamente também, e isso é a tradução, né? O buraco que a gente fala, né? O Fair Value Gap, que é o buraco do mercado, ele causa, quando acontece isso no mercado, quando acontece o Fair Value Gap, deixa o mercado, se torna, né, ineficiente, há uma ineficiência do mercado. E aqui está o detalhe. Lembra a história que eu falava para vocês há 8, 9 meses atrás? Olha, pessoal, o mercado vai voltar. Aí sempre tinha meia dúzia que falava assim: nunca que vai voltar. Você tá louco, agora é alta infinita, que não sei o que mais. Ai, daí voltou e só acho que uns dois aí voltaram no canal pra falar que voltou mesmo, que não acreditava, né? O resto sumiram. Até hoje nunca mais apareceram. Por que isso? Quando ocorre esse carinha chamado de Fair Value Gap, imbalances por aí, torna o mercado ineficiente. E se eu, para cada contrato de compra, preciso obrigatoriamente ter alguém vendendo, para que torne o mercado eficiente. Quando acontece esse desequilíbrio,
Entre a oferta e a demanda, o mercado se torna ineficiente. E é por isso que o mercado, em 95% das vezes, ele vai fechar. Isso aqui, pessoal, é 95% das vezes, porque, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, mas eu acho que eu não tô, tem uns estudos que é em 5 anos que eles têm para fechar esses gaps de barras, tá? Em 5 anos, 95% das vezes são fechados. E um detalhe muito importante, que eu recebo bastante pergunta sobre isso e as pessoas acabam meio que confundindo. Que nem esses tempos atrás eu estava vendo um comentário e o cara falou alguma coisa de Fair Value Gap, não fui eu, tá? Foi outra pessoa. E daí um X pessoa falou assim: ah, então o ouro vai voltar lá no 200, porque tem um gap, um Fair Value Gap lá. E eu fui pesquisar esse Fair Value Gap no ouro. Não existe esse Fair Value Gap no ouro, pelo menos na corretora que eu vi, não, tá? A não ser que ele tava vendo na IQ Option também. Então esses são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes vai acontecer de, por exemplo, o mercado está subindo, existe um gap lá, um Fair Value Gap no gráfico mensal, mas esse Fair Value Gap foi fechado no gráfico de um dia, por exemplo, ou no gráfico de 4 horas ali. Então, se houve negociação dentro daquela região num tempo gráfico menor, não necessariamente o mercado precisa voltar para fechar aquela falha. Entenderam? Então, isso são pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção, tá? Porque às vezes você vai olhar para um tempo gráfico maior e realmente existe aquele Fair Value Gap lá no gráfico semanal, por exemplo, mas no gráfico diário não. Muitas vezes o mercado vai retornar àquela região, sim, dependendo ali do contexto do mercado, mas não obrigatoriamente, vamos dizer assim, né? Não necessariamente ele precisaria fechar, porque já houve negociação naquela zona num tempo gráfico menor. Então o Fair Value Gap justamente é isso, ele é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E existe, pessoal, N formas de se ler o Fair Value Gap, como movimentos de urgência, apenas manipulação e por aí vai, tá? Então são pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Outra situação, e já vou avisar desde já, é que, pelo amor de Deus, pessoal, nunca compre uma moeda, principalmente nessa situação. Ah, uma moeda ela tem um topo histórico lá em 200 e agora ela tá valendo 0,000000001. E existe um Fair Value Gap lá no topo de $200. Então eu vou comprar aqui porque 95% das vezes o mercado fecha essa zona. Nossa, eu tô milionário. Jamais faço uma coisa dessa. Por quê? A gente precisa de um contexto para se posicionar no Fair Value Gap, para que a gente use esse Fair Value Gap, tá? Lembrando, um Fair Value Gap sem contexto não serve de nada. Ele, basicamente, ele é igual um indicador aí, qualquer do mercado. Então ele não vai servir de nada. Você não pode tomar uma decisão apenas porque existe um Fair Value Gap. E existe uma outra diferença entre aqui o desequilíbrio da venda, ou nesse caso, né, o Fair Value Gap vendedor para o Fair Value Gap comprador. Por exemplo, acho que é 90% dos projetos que morrem aí durante um tempo X, não sei se é 4 anos, né? E morrem, acabam, certo? Então, por exemplo, essa moeda estava lá em $200 e ela veio a 0,0001. Você não acha que essa moeda vai sair daqui do mínimo possível, vai voltar lá em $200 antes dela acabar, para falar, olha, não vai dar para mim acabar agora, porque eu vou ter que ir lá fechar o Fair Value Gap para depois eu acabar. Não, tá? Então o mercado ele precisa de um contexto para que você possa se posicionar, certo? Então, resumidamente, pessoal, o Fair Value Gap é isso. Ele é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda ou vice-versa, tá? E quando ocorre essa situação, causa o mercado ineficiente. E o mercado, na teoria, ele precisa ser eficiente. Por isso que existe a oferta e a demanda do mercado.
E é por isso que eu falo direto para vocês. Claro que quando eu trago alguma moeda aqui, eu falo: olha, pessoal, vai voltar. Antes de eu falar isso para vocês, eu vou lá olhar, dar uma estudada. Não é só porque tem um Fair Value Gap lá embaixo que eu falo: olha, pessoal, vai voltar. Não. Então tudo tem um contexto, certo? Então, basicamente é isso. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Como ocorre esse Fair Value Gap para que vocês possam entender? Suponhamos que o mercado lá ele está no topo de 2021 lá. Vamos colocar aqui. 2021. E aí, o mercado tem um certo player lá, vamos colocar o nome dele de Zezinho. Ele precisa realizar o seu preço, sair da sua posição com urgência, fazer a sua realização o mais rápido possível. Ele não quer mais ter os bitcoins, certo? No preço aqui, vamos colocar como exemplo 70k. Porém, o nosso book de oferta ou livros de ofertas, cada nível aqui nessas linhas, vamos colocar aqui que tem apenas um interesse de compra, juntando aí, pode ser inteiro, né? Ou um monte de pessoa querendo comprar nesses níveis, mas na soma tem a. Vamos colocar aqui bem certinho, no 69, no 68, no 67. A cada nível de preço, esse aqui do 69 ao 67, tem um Bitcoin inteiro. E esse cara, ele tem 20 Bitcoins, por exemplo. E ele precisa com urgência sair dessa posição. Quando ele fala, olha, eu tô decidido e eu quero realizar essa posição. Lembra que eu falo para vocês, a intenção do mercado é pagar barato e vender caro, né? Quando acontece esse movimento, esse Zezinho vai falar assim, olha, eu quero vender agora esse mercado. Ele vai fazer a sua realização e ele vai fazer isso aqui com o book. Ele vai raspar o book para baixo até que preencha o tamanho da sua ordem. Ou seja, ele está aceitando vender mais barato. A primeiro momento, ele tinha interesse em vender o mercado a 70. Porém, não houve comprador suficiente, não houve contraparte suficiente. E ele viu que o mercado não ia andar por algum motivo, ele resolveu vender mais barato. Então, suponhamos que o resto das ordens de interesse comprador está lá no 60, 59, por exemplo. Ele vai aceitar vender os bitcoins dele até que preencha o tamanho da sua ordem. E nisso aqui, ó, por exemplo. Vou colocar. Só para que vocês possam entender, não preciso completar inteiro aqui. Mas aí o que vai acontecer aqui? Ele aceitou vender lá dos 70 com urgência até isso. Então vamos supor que a ordem dele foi preenchida no 59, que deu a soma total aqui dos 20 bitcoins. Não, eu sei que não deu aqui o que eu somei, tá, pessoal? Mas é só um exemplo. Então o que aconteceu nesse meio aqui, ó? Nesse meio aqui, não houve interesse comprador. Ninguém queria comprar aqui no 61, 62 e por aí vai. Então houve um desequilíbrio entre a oferta e a demanda nesse caso. Causou uma ineficiência do preço.
Entenderam? Então, basicamente, esse é o Fair Value Gap. É assim que ocorre o Fair Value Gap. No mesma questão, no movimento de compra. Se o cara tá lá, o mercado tá lá embaixo, tá aqui, daí entra um player X lá e ele fala, olha, eu preciso comprar o Bitcoin, né? Só que a cada nível de preço aqui tem um. E esse cara aqui, ele precisa comprar, sei lá, 50 Bitcoins, tá? Já vou falar de um detalhe aqui. Aonde ocorre a manipulação de preço, por exemplo? Ele precisa que tenha pessoas vendendo para ele aqui no suporte. Vou desenhar tudo de novo aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cada nível disso aqui tem um. E o mercado basicamente está no nível de suporte. Certo? Vou explicar um pouquinho de um jeito um pouquinho diferente aqui para vocês. Tem um player aqui que ele tem a intenção de comprar uma quantidade grande de bitcoins. Vamos colocar 20 em questão aqui de novo. O que ele vai fazer aqui nesse movimento? Ele precisa que tenha pessoas vendendo para ele. Só para que vocês possam entender. Aonde que a galera geralmente posiciona o stop, principalmente no mercado de futuros? Para swing trade também. No suporte. Se eles estoparem essa galera comprada, o contrato de compra, quando estopado, automaticamente vai virar um contrato de venda. Então é como se tivesse pessoas vendendo para ele aonde ele quer comprar, certo? Então ele vai manipular esse preço para baixo, estopando essa galera, certo? E aí vamos supor que ele conseguiu aqui mais 6 bitcoins aqui nessa movimentação de manipulação. Só que ele tem uma ordem de 20, por exemplo. O que ele vai causar aqui? Um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Porque a demanda dele está maior do que a intenção de venda aqui. Então houve novamente um desequilíbrio, aonde vai causar o Fair Value Gap. Vai se tornar ali uma ineficiência do mercado, porque não houve a contraparte suficiente do mercado. E é por isso que sim, o mercado é manipulado o tempo todo. Porque esses caras, quando vão entrar no jogo, eles precisam da contraparte. Eles não é que nem a gente, eu vou comprar aqui, sei lá, $200, $1.000 aqui e nem mexe o preço. Não, esses caras não é que nem a gente. Por exemplo, eu sempre expliquei aqui para vocês nos panoramas, que é Mt. Gox, né, que fala, eu nem sei como que fala, nem lembro se é isso também. Eu não sou a pessoa que fico procurando saber disso, tá, pessoal? É que as pessoas, as pessoas não, às vezes aparece no Instagram, eu dou uma olhada, mas para mim não me importa, eu não quero saber quem quer vender, quem quer comprar, quero saber apenas do movimento do mercado, certo? Um grande participante do mercado, por exemplo, vamos colocar aqui aquele Michael Saylor. Ele é um dos caras aí que mais tem Bitcoin. Eu sempre falo aqui para vocês que vocês têm que tomar cuidado que esses caras não são amigos de vocês, né? E sim, eles têm que vender o peixe deles mesmo, né? Se ele tá posicionado numa ordem gigantesca do Bitcoin, ele não vai falar para você que o Bitcoin não presta. Muito pelo contrário. Ele tem que falar como que eu posso dizer? Ele tem que dizer para vocês que é a melhor coisa do mundo sempre, porque ele precisa de gente comprando. Porque quando esse cara for realizar, o que ele precisa? Ele precisa que tenha gente comprando, na onde ele for vender. E quando ele for vender os seus bitcoins, existem algumas questões. Você acha que ele vai fazer um post lá no Twitter para falar assim: "Ô, galerinha que me seguiu na compra do Bitcoin, eu vou vender o Bitcoin amanhã. Vou sair da minha posição amanhã." É claro que ele não vai falar isso. Por quê? Porque se ele falar isso, todo mundo vende na frente dele e ele vai ficar no prejuízo. Entenderam? Então, basicamente é isso. E esse cara, para realizar a posição dele, também ele não pode chegar aqui e vender a mercado 200 mil bitcoins. Por quê? Não tem contraparte para isso, pessoal.
Tem 200 mil bitcoins aqui nos 70 mil para comprar? É um exemplo de valores, tá, pessoal? Provavelmente não. Entende? Então o mercado ele precisa manipular, daí, por exemplo, o mercado sobe, ele vende 5. Ele vem aqui, compra 2. E aqui que existe o processo de distribuição, acumulação e por aí vai. Ele compra 2, daí ele vende 10. Aqui ele vem, compra 1, joga o mercado para cima de novo, vende 10. Joga o mercado para baixo de novo. E aí vai. E aí entra toda a questão, onde os caras manipulam o mercado? Através de notícias, para induzir a galera de um modo mais fácil, tá? É na notícia que eles causam todo o alvoroço na galera pra galera comprar, certo? Então, basicamente, isso daí é o Fair Value Gap de uma forma bem direta para que vocês possam entender. Contexto de Fair Value Gap. Quando um Fair Value Gap é relevante e quando ele não é relevante, pessoal. Lembra que eu acabei de falar no começo do vídeo aqui? Um Fair Value Gap sem contexto não serve de nada, pode jogar no lixo. Quando um Fair Value Gap é relevante? Suponhamos que o mercado tá subindo, não fez um reteste, aí ele começa a cair, encontrou um suporte. E o mercado sobe, o que aconteceu nesse movimento aqui? Vamos às estruturas do mercado. O mercado fez uma quebra de estrutura macro aqui, usando como exemplo se fosse o gráfico semanal. Nós temos aqui um boss. E aí, automaticamente, eu tenho a minha zona de demanda lá. E tenho também essa inibição de movimento, que se tornou uma zona de liquidez. Certo? Então, o que o mercado está fazendo nesse movimento aqui? Ele está induzindo a galera a comprar nesse suporte sem capturar a liquidez. Beleza? Provavelmente, isso aqui é chamado de inducement, uma indução de movimento, aonde vai fazer o comprador, a pessoa física, o varejo, pagar o mais caro possível no movimento, para que depois, quando voltar, esses caras stopem. Entenderam? E aonde entra um Fair Value Gap, que a gente chama de validado. Opa! A liquidez sempre vai estar abaixo dos fundos ou acima dos topos. Lá na resistência, no suporte e por aí vai, linhas de tendência e todas essas coiseiras e tal. Certo? Então o mercado fez toda essa movimentação sem capturar a liquidez. Toda vez que acontecer isso, a probabilidade de ser uma armadilha é gigantesca. Então, vamos lá. O mercado começa a encontrar o topo e ele deixa uma nova zona de liquidez aqui na resistência, onde ele vai matar 2 coelhos numa paulada só. Porque ele vai fazer a galera vender no mercado de futuros. Aí ele vai estopar o suporte, estopar essa liquidez parada aqui, tá, do mercado, e aí sim ele vai fazer a sua movimentação, matando 2 coelhos numa paulada só. E aonde entra o Fair Value Gap validado? Nós não precisamos de contraparte para um vender, o outro tem que comprar, para um comprar, o outro tem que vender. Então, o que a gente entende dentro desse movimento aqui? Que uma baleia, como vocês conhecem, um grande participante do mercado, ele precisou de liquidez. Ele precisa entrar nessa posição, mas ele quer comprar dentro desse range aqui, desse quadrado aqui que eu desenhei para vocês. Então ele precisa fazer a manipulação do preço para que haja contraparte dentro dessas regiões, que muitas vezes não vai preencher o tamanho da ordem dele, mas vai preencher uma boa parte. E para ele já vai ser o suficiente. Então o Fair Value Gap validado é justamente isso. Quando o mercado vem aqui e ele captura toda essa liquidez,
Opa. Do mercado. E a partir desse movimento, o mercado volte à aula passada. Confirme o seu movimento. Nesse caso, a gente pode considerar como um boss, porque a estrutura macro é alta ainda. Então, não há um choque dentro dessa região, porque não foi afetada a minha estrutura macro. Certo? Quando acontece esse movimento e a validação, causa aqui, ó, um Fair Value Gap, por exemplo, talvez até mais. Então a intenção aqui apenas dessa parte é mostrar para vocês a diferença entre o Fair Value Gap validado e quando ele não tem a importância nenhuma, por exemplo, dentro do movimento. Então isso aqui são POIs, pontos de interesse, validados. Esses Fair Value Gaps, sim, são pontos de apoio para que a gente possa comprar no seu retorno. Porque o mercado fez a captura de liquidez, ele fez a manipulação nas duas pontas e aí ele manipulou os dois lados, né? Tanto o vendido como o comprado e causou a ineficiência do preço. Então, o Fair Value Gap validado, ele vai sempre pegar a liquidez. Se ele não pegar a liquidez, ele não serve de nada. Por exemplo, quando a gente fez esse exemplo aqui que o mercado tocou no seu order block e ele subiu e foi até no topo. Se ele tivesse deixado um Fair Value Gap aqui, ele não seria relevante. Eu não poderia comprar nesse Fair Value Gap. Aqui, por exemplo. Por que eu não poderia comprar aqui? Porque ele não pegou a liquidez. Então ele não me serve de nada. Deu para entender? Então basicamente é isso daí que é o Fair Value Gap, certo? Vou apagar isso aqui. Vamos ali um pouquinho no gráfico para que vocês possam entender. Na próxima aula a gente vai falar dos order blocks, tá, pessoal? E depois a gente vai fazer no terceiro vídeo, eu acho, ou no quarto vídeo. Vamos ver como que a gente vai falar disso. A junção das coisas para que vocês possam se posicionar. Vamos ao Bitcoin. Estou no gráfico mensal, tá? Lá em 2021. Eu vou apagar aqui. Vamos fazer tudo de novo. Quando o mercado, se vocês lembrarem a estrutura que eu falei para vocês no vídeo passado, ó, o mercado veio, quebrou aí a estrutura. A expectativa que a gente tem que ter quando o mercado faz esse tipo de movimento é o quê? Um processo de mitigação para que o mercado ative esse movimento e dê continuidade a todo a estrutura formada, certo? Mas qual é o papel do mercado? O papel do mercado é aprisionar a galera no topo. Por que isso? Porque quem comprou aqui, ó, lá na região de 5, 10 e por aí vai, esses caras aqui, eles querem realizar. Para eles realizarem, eles precisam de contraparte. Lembra que eu falo para vocês assim, pessoal, nada adianta o cara levar o Bitcoin lá do 15 mil a 1 milhão. Por quê? Você acha que todo mundo que comprou lá, sei lá, 500 mil Bitcoins a 15 mil, vai ter 500 mil pessoas comprando o Bitcoin inteiro a 1 milhão? Comprando o topo? Provavelmente não, pessoal. Então vai fazer o quê? Vai adiantar nada. Levei lá, beleza, mas não tem como realizar. Vai começar a realizar mais barato. É só um exemplo, tá, pessoal, de preço para que vocês possam entender. A mesma coisa sobre o ciclo. Eu acredito que o ciclo do mercado mudou, de fato. Não acho que vai ser igual, e eu já falo isso há um tempão aqui para vocês no canal. Pelo menos é o que o mercado mostra, tem mostrado aí ultimamente nas movimentações. Por quê? O mercado ele tem um ciclo aí de 4 em 4 anos. Compra aqui, vende lá em cima. Opa, passou 4 anos, o mercado entrou em tendência de baixa. Beleza, onde que a gente vai comprar? Vamos comprar aqui. Bull market. Opa,
O mercado fez o topo. Onde que a gente vai vender? Vamos vender aqui. Qual é a lógica disso? Todo mundo compra aqui, vende aqui. Todo mundo compra aqui, vende aqui. De 4 em 4 anos. Certo? Olha que maravilha. Porém, entretanto, se eu tô no mercado que eu preciso de contraparte, para um comprar o outro vai ter que vender, tá todo mundo comprando aqui, tá todo mundo vendendo aqui, tá todo mundo comprando aqui, todo mundo vendendo aqui, quem vai ser a contraparte de quem? Não vai ter como realizar o mercado se for dessa forma. E é por isso que existe a manipulação de preço. Quando os grandões, as baleias que vocês conhecem, eles usam através de notícias, que é a maior como que eu posso dizer? O maior meio de manipulação do mercado é através de notícias. Muitas vezes vocês vê lá, não sei quem comprou, ou não sei quantos de Bitcoin. Só que provavelmente esse cara, quando ele fala que ele tá comprando o topo lá no Bitcoin, uma quantia muito grande, esse cara, ele na verdade, ele tá, ou ele, se ele comprou mesmo, ele tá saindo por outra ponta. Apenas para induzir a galera. Às vezes ele vai lá, ele compra 5 e aqui entra o processo de distribuição, ele tá vendendo 10. Porque ele precisa que a galera fique comprando aqui para ele vender. E é por isso que eu falo para vocês que esses caras no mercado financeiro não é amigo de ninguém, tá? Muito pelo contrário, eles estão aqui para tomar o seu dinheiro. Beleza? Então vamos lá, pra gente finalizar. Então a gente já sabe que quando o mercado quebra a estrutura, é um processo normal do mercado entrar no seu processo de mitigação. Quando o mercado sobe deixando as suas falhas para trás, seus fair value gaps, e aí quem vai lembrar da aula passada, que eu falei, você dá preferência para comprar abaixo do 0,62. E eu explico também que no 50% e 61,8, que é o 62, o mercado geralmente ele sobe, que é uma zona de manipulação. Para que ele possa manipular, o mercado precisa subir. Não tem como ele manipular e continuar caindo, porque aí a galera não compra. A galera compra só no topo. A galera gosta do topo. A maioria, pelo menos. Certo? Então, quando o mercado entrou nesse processo de queda, ele não veio aqui, ó, porque ele achou bonitinho. Ah, eu achei bonito o 15 mil e eu quero ficar por aqui. Não. O que que aconteceu aqui? Existia, pessoal, uma ineficiência de preço. Houve aqui um desequilíbrio, vira uma zona altíssima de liquidez. Então, o que que aconteceu aqui? Como que a gente lê esse mercado? Muita compra, não teve venda. Houve um desequilíbrio. A gente não está num mercado aqui que é eficiente, precisa ter a contraparte. Então, basicamente é isso. E agora? Por que que você fala do Bitcoin a 30 mil? 28, na verdade. Fair value gap, fair value gap, fair value gap, que ele veio fechar isso aqui já, né? Já veio fechado. Então ele vai voltar a fechar essa zona com toda a certeza do mundo. O que a galera não, ou principalmente a galera mais nova, não entende, é que é impossível a gente saber se ele vai sair daqui, dar um cavalo de pau agora, fazer isso aqui, e vai lá fechar para depois ele subir. Ou então ele vai lá no 100 mil para depois ele voltar. Mas que ele vai fechar igual ele fechou aqui, ele vai. E é por isso que eu falo para vocês que com o meu dinheiro eu não compro aqui. Se ele continua subindo, maravilha para quem está posicionado. Igual eu expliquei para vocês no panorama. Pessoal, se ele rompe o topo aqui, na minha visão vocês têm duas situações, né? Até dei a possibilidade dele romper 2 vezes, né? No processo de distribuição. O que ele não pode fazer é simples aqui. Voltar para dentro, se ele romper, tá? Para dentro do caixote. Agora, se ele sobe, rompe e vai embora com o mercado. Aproveite. Entende? Então, basicamente, isso aqui é o Fair Value Gap. Isso é a ineficiência do preço.
Deu para entender? Então, basicamente, é isso daí, pessoal. A nossa movimentação, sempre detalhes importantes. Nossa movimentação, nosso Fair Value Gap, detalhes bastante importantes, pessoal. Quando o Fair Value Gap é relevante, quando o mercado captura a liquidez. Se ele não capturar a liquidez, ele não é relevante, certo? Então, basicamente é isso. Expliquei para vocês de uma forma bem direta aqui o que é o Fair Value Gap. Detalhe, outro detalhe bem importante. Quando vocês acharem um Fair Value Gap, pesquise num tempo gráfico menor se essa zona já não foi fechada. Para que você não queira comprar só porque existe um Fair Value Gap lá no mensal, mas daí quando você olha pelo tempo gráfico menor, ele já foi fechado, por exemplo. Tá? Então, basicamente é isso daí. A aula de hoje, uma forma bem direta de explicar para vocês o que é o Fair Value Gap, basicamente a ineficiência do preço, o desequilíbrio, né? E mostrar para vocês de uma forma aqui também bem resumida, por que o mercado tende a voltar a essas zonas. Porque o mercado ele precisa ser eficiente, tá? Ele precisa corrigir essa falha, entre aspas aí, que ocorre entre a oferta e a demanda. Belezinha? Um ótimo final de semana a todos vocês. Uma ótima semana também. Na terça-feira de manhãzinha tem lá o nosso café com cripto aí, né? Vamos dizer assim. Vou tomar um café aqui olhando o mercado. E aí a gente faz outra live aqui. Então toda terça de manhã eu pretendo trazer. E acho que na próxima quinta a gente vai falar sobre order blocks. E aí sábado tem o panorama, beleza? Lembrando que está inaugurado a parte do Swing Trade na área de membros nível 3. Lá também você tem acesso à sala de futuros e Swing Trade direto no YouTube, belezinha? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!